Dinheiro nunca mais será um problema para você com essa oração a Santo Expedito e São Longuinho. Eu sou Renato, e hoje, convido você a rezar comigo pedindo a Deus, para que Ele ilumine com urgência sua vida financeira. Precisa urgentemente se livrar das suas dívidas. Quer ter uma proteção especial para seus bens materiais e dinheiro? Quer ter sorte para ganhar muito dinheiro? Então venha comigo, pedir a Deus, para que por meio desta intercessão, Ele lhe dê tudo o que você precisa para prosperar e toda a proteção que você precisa para nunca perder nada. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho e assim fazer parte dessa família em Jesus Cristo. Escreva seus pedidos e desejos aqui embaixo. Juntos, podemos formar uma poderosa corrente de oração, para que nossas preces tenham mais efeitos positivos e rápidos em nossas vidas, e nas vidas daqueles que estão precisando. Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso Santo Expedito, Santo das causas urgentes e defensor daqueles que se veem cercados por dificuldades repentinas, e São Longuinho, sempre lembrado por auxiliar nas perdas e esquecimentos, neste momento clamo profundamente pela atenção e intercessão diante de Deus. Minha vida tem sido marcada por dívidas que se acumulam, contas que surgem antes que eu consiga respirar, cobranças que me acompanham como sombras insistentes, e um peso que não consigo mais carregar sozinho. Com o coração inquieto, mas cheio de esperança na misericórdia divina, venho buscar auxílio e orientação por meio da vossa ajuda celeste. Santo Expedito, que nunca recuaste diante de nenhuma situação urgente, olha para mim com olhar de compaixão e sabedoria. Intercede por mim diante do Altíssimo para que toda a cadeia financeira que me prende seja quebrada. Que os caminhos legítimos para que eu possa organizar minha vida financeira sejam clareados, que oportunidades reais, honestas e constantes se apresentem com nitidez e acessibilidade. Que nenhuma porta que leve estabilidade permaneça fechada, e que tudo aquilo que dificulta a minha paz seja substituído por soluções claras, possíveis e libertadoras. Que cada conta em atraso encontre sua quitação, que cada dívida antiga seja encerrada, que cada cobrança sem saída seja transformada em resolução viável. Que os números que hoje me afligem deixem de representar peso e comecem a ser sinônimos de equilíbrio, administração e alívio. São Longuinho, que tantos lembram nos momentos em que algo se perde, hoje venho te chamar para me ajudar a reencontrar o controle sobre minha vida financeira. Que tudo aquilo que foi deixado para trás, todo recurso que não consegui aproveitar da maneira correta, toda oportunidade que se perdeu, possa agora ser iluminado pelo discernimento necessário para que eu não cometa os mesmos erros. Que eu encontre o domínio necessário sobre minha realidade material, que saiba como agir diante de cada nova situação, que consiga distinguir o necessário do supérfluo, e que não haja mais desperdício em meus passos. Que cada centavo que passe por minhas mãos esteja sob responsabilidade e sabedoria, e que nenhuma armadilha do consumo me afaste da tranquilidade que tanto almejo. Ó santos benditos, venham diante de Deus com meu clamor. Que minha mente seja visitada pela lucidez, que meu coração seja abastecido de perseverança, e que nenhuma aflição me paralise diante das soluções possíveis. Que a justiça divina haja em meu favor, afastando toda injustiça humana, toda cobrança indevida, toda palavra que tenta me diminuir por não ter conseguido manter o controle antes. Que as críticas maldosas, o desprezo de quem julga sem conhecer, e o peso da vergonha sejam apagados pela certeza de que Deus está comigo por meio de vossa intercessão. Que nenhuma humilhação permaneça, que nenhuma sensação de impotência me consuma, e que em lugar disso, surja a clareza necessária para lidar com cada situação. Santo Expedito, peço que interceda por mim para que o amanhã chegue com menos preocupações e mais equilíbrio. Que o presente seja conduzido com dignidade e que nenhuma fatura futura me tire o sono. Que toda armadilha financeira seja afastada do meu caminho,
e que todas as decisões que eu venha tomar estejam guiadas pela sabedoria que vem do alto. Que nenhum contrato traga prejuízo, que nenhuma escolha seja motivada por desespero, e que nenhuma pressa me leve a agir contra minha consciência. Que a pressa que tu conheces, Santo Expedito, não esteja em decisões precipitadas, mas sim na ação divina que abre espaço para minha libertação. São Longuinho, coloca teus olhos sobre minha vida e me ajuda a reencontrar aquilo que é essencial. Que eu não viva mais sob a escravidão de juros, atrasos e cobranças. Que eu consiga acessar tudo aquilo que já me pertence por direito, mas que as dívidas me impedem de usufruir. Que minha vida financeira seja limpa de toda desorganização, que meus passos sejam firmes e meus planos sejam reais. Que tudo aquilo que contribui para minha aflição atual seja substituído por estabilidade, por responsabilidade e por caminhos abertos ao equilíbrio. Peço que a bênção do céu desça sobre cada pessoa que cruza meu caminho nessa trajetória de reestruturação. Que os que desejam me cobrar encontrem em mim alguém disposto a resolver com honestidade, e que aqueles que zombam de minhas dificuldades percebam que não há vergonha alguma em passar por momentos desafiadores, desde que se busque superação. Que nenhuma palavra cruel consiga me desanimar e que nenhuma ofensa tenha poder sobre minha vontade de reconstruir minha vida com dignidade e coragem. Que nenhuma lembrança dolorosa de fracassos passados seja maior que minha esperança em dias melhores. Santo Expedito, dá-me a graça de conseguir resolver cada pendência, por mais antiga que seja. São Longuinho, ajuda-me a reencontrar a confiança em mim mesmo, e a capacidade de gerenciar com clareza cada recurso que me for confiado daqui em diante. Que os céus escutem esta prece com misericórdia, e que nada me impeça de seguir em frente livre dos fardos que hoje me afligem. Que a paz financeira se torne uma realidade viva em minha vida, e que a partir deste instante, tudo se encaminhe para o equilíbrio tão esperado. Amados intercessores, levem este clamor a Deus. Que minha casa seja um lugar sem gritos de desespero, sem noites mal dormidas, sem portas fechadas por falta de recursos. Que minha mesa nunca fique vazia, e que eu tenha sempre o suficiente para viver com tranquilidade e responsabilidade. Que eu possa sair de onde estou, não por milagre instantâneo, mas por um processo abençoado, guiado e abrigado pela vontade divina. Que nenhum obstáculo me tire o foco, que nenhuma cobrança me paralise, e que nenhuma dívida defina quem sou. Pois sei que, com vossa ajuda e a misericórdia de Deus, terei o que preciso para pagar, para seguir e para viver em paz. Venho com o coração aberto e os pensamentos voltados ao céu, implorar que levem ao Altíssimo a minha súplica, pois preciso de proteção total e vigilância constante sobre tudo aquilo que conquistei. Os bens que possuo, os recursos que com tanto cuidado fui administrando, o dinheiro que circula sob minha responsabilidade e os frutos do meu trabalho merecem ser resguardados contra qualquer tentativa de engano, traição, trapaça ou armadilha. Que nenhum golpe financeiro consiga se aproximar, que nenhuma intenção maldosa prospere e que toda tentativa de lesar minha estabilidade material seja frustrada antes mesmo de se concretizar. Intercedam diante de Deus para que minha vida financeira seja cercada por discernimento, sabedoria e prudência. Que toda transação, negociação ou investimento passe antes por um filtro de clareza, e que meus olhos estejam atentos aos sinais que indicam riscos disfarçados. Que minha mente não se distraia com promessas fáceis, que meus passos não sigam caminhos incertos, e que nenhuma armadilha consiga me atrair. Que toda aproximação maliciosa, toda proposta duvidosa e toda intenção oculta seja desmascarada pela justiça divina antes de causar qualquer dano. Que nenhum golpista tenha acesso à minha confiança, que nenhum espertalhão consiga se aproximar de mim com palavras suaves e intenções destrutivas. Que todas as portas do engano se fechem diante da presença de Deus que age por meio da vossa intercessão. Peço que a proteção do céu esteja sobre minha carteira, minha conta bancária, meus bens materiais, minha moradia,
meu trabalho, meus objetos de valor, tudo aquilo que está sob minha responsabilidade direta. Que nada seja alvo de ladrões, de estelionatários, de falsos amigos ou de pessoas movidas pela cobiça. Que nenhum dado pessoal seja acessado indevidamente, que nenhuma senha seja descoberta, que nenhuma brecha digital ou física permita o roubo de algo que me pertence com justiça. Que nenhum documento meu caia em mãos erradas, que nenhuma assinatura me coloque em ciladas futuras, e que tudo que eu gerencio esteja blindado por proteção divina. Santo Expedito, que enfrentava tudo com prontidão e fé, intercede por mim para que não exista espaço para o desespero nem para a distração. Que minha atenção se mantenha firme nos detalhes, que meu senso de realidade esteja sempre alerta, e que a esperteza maldosa de outros jamais ultrapasse a prudência que me guia. Que nenhuma urgência me faça agir sem pensar, que nenhuma pressão me leve a assinar o que não devo, e que ninguém consiga disfarçar más intenções com aparência de ajuda. Que minha intuição seja iluminada pelas verdades divinas, e que tudo aquilo que pareça promissor sem ser verdadeiro seja exposto sem demora. São Longuinho, cuja ajuda se manifesta na recuperação daquilo que se perde, peço que se una a mim neste clamor por proteção contínua sobre cada objeto que me pertence, cada moeda que entra no meu lar, cada contrato que envolve meu nome. Que, se alguém tentar tomar algo meu de maneira enganosa, não consiga dar um passo sequer adiante. Que toda tentativa de fraude seja barrada, toda mentira seja confrontada com evidência, e que o discernimento me acompanhe em cada decisão financeira. Que as vozes que desejam me ludibriar encontrem resistência inquebrantável, que as intenções maliciosas não encontrem abrigo em minhas escolhas e que minha proteção não seja rompida por descuido, inocência ou engano. Que toda estratégia de quem deseja me tirar algo seja desfeita sem sucesso. Que nenhuma conversa sedutora me afaste do senso de realidade, que nenhuma mensagem, ligação ou contato me leve a entregar o que me pertence, e que cada negociação esteja protegida por discernimento claro, sem distrações ou ilusões. Que tudo o que for meu permaneça sob minha guarda, e que, se algo escapar momentaneamente por descuido ou pressa, possa ser recuperado sem prejuízo, com a ajuda divina que vem por vossa intercessão. Que nenhuma transação seja finalizada sem o entendimento pleno de todos os termos, e que nenhuma letra pequena esconda armadilhas. Que, antes de qualquer assinatura, meus olhos enxerguem o que não foi dito, e que antes de qualquer entrega de valor, minha mente se certifique da verdade. Que nenhuma falsidade se esconda sob aparência de oportunidade, que nenhuma armadilha se disfarce de solução, e que ninguém consiga se aproximar apenas para tentar tirar proveito. Que cada conversa seja guiada por clareza, que cada negócio tenha transparência, e que nenhuma relação com terceiros me leve à perda do que lutei para conquistar. Que todas as intenções ocultas venham à tona, que cada falsidade seja desmascarada antes de tocar minha vida, e que cada passo financeiro meu seja iluminado por sabedoria. Santo Expedito e São Longuinho, intercedam diante de Deus para que meus recursos sejam multiplicados com honestidade e mantidos com integridade. Que eu saiba proteger o que conquistei sem cair em desconfianças exageradas, mas também sem ingenuidade. Que a proteção divina esteja sobre mim ao sair de casa, ao trabalhar, ao realizar compras, ao tomar decisões importantes, ao lidar com documentos, ao acessar contas, ao confiar. Que nenhuma brecha aberta por distração me custe caro, e que toda tentativa de terceiros em causar dano seja interceptada antes que tenha qualquer efeito. Que os que me desejam prejuízo sejam afastados, que suas armadilhas caiam por terra, e que eles não consigam sequer se aproximar sem que suas intenções se tornem evidentes. Que os que tramam contra mim, contra meu sustento e meus bens, sejam tocados pela consciência de que nada que é conquistado com mentira próspera. Que a justiça divina haja sobre cada um que tenta roubar, enganar ou sabotar, e que minha vida esteja sempre protegida por aquele que tudo vê e tudo conhece. Que meu lar esteja blindado, que minha conta esteja segura,
que minha reputação financeira não seja atingida, e que cada passo em direção ao meu sustento esteja resguardado por proteção que não falha. Que a sabedoria me acompanhe ao confiar, que a prudência esteja comigo ao decidir, e que nenhuma palavra vinda de terceiros consiga eludir minha visão. Que tudo aquilo que é meu continue sob minha responsabilidade e que eu saiba administrar com clareza, sem pressa, sem precipitações. Que os ventos de engano não se aproximem, que nenhuma fraude encontre brecha, e que tudo que estiver ligado à minha vida material seja preservado com segurança, justiça e discernimento. Que a bênção de Deus, por meio da intercessão dos santos Expedito e Longuinho, se mantenha firme sobre cada centavo que me pertence, sobre cada item adquirido com meu trabalho, sobre cada direito assegurado pelas leis da terra e do céu. Que, ao final de cada dia, eu possa descansar com tranquilidade, sem medo de surpresas, sem notícias de perdas, sem golpes realizados, sabendo que o que é meu continua ao meu lado. Que meu nome não seja associado a dívidas causadas por terceiros, que minha assinatura não apareça onde não autorizei, que minha imagem não seja usada de maneira indevida. Que o escudo da proteção divina esteja diante de mim sempre, que nenhum ataque me atinja e que eu siga com firmeza, clareza e tranquilidade, amparado por quem caminha ao lado daqueles que confiam na justiça de Deus. Hoje me coloco diante do céu com o coração cheio de esperança e com o pensamento voltado às possibilidades que desejo alcançar. A carreira que trilho, o caminho profissional que venho construindo com dedicação e seriedade, precisa de amparo divino, de direcionamento certo e da abertura de oportunidades que estejam de acordo com aquilo que Deus prepara para mim. Que todo o ambiente ao meu redor se alinhe à vontade divina, permitindo que os dias sejam guiados por clareza, que o que está diante dos meus olhos se apresente com nitidez e que nada se esconda em dúvidas ou incertezas. Que a sorte me acompanhe, não como um acaso passageiro, mas como um reflexo da presença constante do Altíssimo agindo a meu favor. Que o sucesso chegue como consequência de decisões bem tomadas, de caminhos bem escolhidos, de portas certas que se abrem quando tudo parece travado. Que minha mente se mantenha desperta para enxergar aquilo que outros talvez não notem, e que minhas atitudes estejam em sintonia com aquilo que conduz à estabilidade profissional e ao progresso. Que toda distração seja afastada, que toda insegurança silenciosa seja superada e que cada desafio, por mais difícil que pareça, me leve a lugares mais altos em direção à plenitude da realização. Santo Expedito, cuja prontidão se tornou símbolo de fé em ação, intercede para que os momentos de espera não me tragam ansiedade, mas sim preparação. Que eu saiba utilizar cada segundo com inteligência, mantendo o olhar atento às oportunidades que passam, mesmo aquelas que se apresentam de maneira discreta. Que nenhuma chance de progredir seja ignorada por medo, que nenhuma decisão seja adiada por hesitação, e que tudo aquilo que pode me levar ao êxito apareça com nitidez e sem disfarces. Que os ventos da sorte soprem em minha direção quando menos se espera, e que o inesperado traga consigo o que pode transformar positivamente meu caminho. São Longuinho, que tantos recorrem para reencontrar o que parecia inalcançável, intercede para que os sonhos antigos, aqueles deixados de lado por falta de condições ou por desencontros da vida, retornem com novas possibilidades, com meios reais de se tornarem concretos. Que as portas do mercado se mostrem mais acessíveis, que os caminhos do reconhecimento se desenhem diante de mim com clareza, e que as vozes certas me encontrem, sejam elas convites, indicações ou alianças que tragam colaboração e progresso. Que tudo aquilo que está alinhado com minha trajetória me alcance sem demora, e que nenhuma injustiça continue bloqueando o que é devido a mim. Peço que toda energia contrária, toda palavra de desânimo, toda inveja lançada sobre minhas conquistas ou sobre minhas ambições profissionais, se dissipe sem impacto. Que nenhum olhar mal intencionado consiga impedir que as oportunidades se concretizem, e que nenhuma crítica disfarçada de conselho consiga sabotar meus planos. Que os olhos dos que têm poder de decisão me vejam com verdade,
que os méritos sejam notados sem manipulação, e que minha caminhada se fortaleça com autenticidade. Que nenhuma sabotagem interna ou externa tenha espaço, e que os dias tragam mais que estabilidade, tragam evolução, aprendizado e descobertas que me levem além do esperado. Que o ambiente onde atuo seja favorável à realização de projetos que façam sentido para mim, e que minha presença profissional seja reconhecida por valor real, por talento legítimo, por capacidades que não podem ser ignoradas. Que cada palavra minha tenha impacto positivo, que cada ação realizada traga frutos concretos, e que cada passo dado seja seguro. Que as ideias que brotam em minha mente encontrem terreno fértil para serem aplicadas, e que os resultados mostrem sua eficácia sem que seja necessário lutar por atenção ou visibilidade. Que novas propostas surjam, que contatos relevantes apareçam, que convites inesperados tragam novidades promissoras e que tudo isso aconteça com a paz de quem sabe que não está sozinho. Que cada dia de trabalho seja mais produtivo que o anterior, que cada semana traga novidades animadoras, e que os meses revelem uma trajetória marcada por conquistas sólidas. Que as metas sejam alcançadas de maneira fluida, sem imposições, e que os desafios sejam vencidos com clareza de pensamento, com estratégia inteligente e com tranquilidade. Santo Expedito, intercede para que minha vida profissional encontre o equilíbrio ideal entre responsabilidade e inspiração. Que o cansaço não me paralise, que as decepções do passado não me impeçam de confiar novamente, e que o medo de errar não se transforme em paralisia. Que a fé continue sendo meu alicerce, mesmo nos dias em que as circunstâncias parecem desfavoráveis, e que eu não me deixe levar por comparações injustas ou pela ideia de que não sou capaz. Que a coragem de seguir em frente não me abandone, que o olhar esperançoso para o futuro se mantenha firme, e que os resultados cheguem de forma verdadeira. São Longuinho, que nenhuma porta se feche por distração ou dúvida. Que aquilo que me pertence por direito seja mantido ao meu alcance e que, se porventura algo escapar das minhas mãos, encontre novamente seu caminho até mim com mais valor do que antes. Que as perdas sejam passageiras, e que a sorte acompanhe minhas buscas, guiando-me a oportunidades mais justas, a empregos mais estáveis, a contatos mais confiáveis. Que a intuição me direcione nas decisões mais desafiadoras e que, mesmo quando tudo parecer incerto, a paz interior me diga que estou no caminho certo. Que o tempo não seja meu inimigo, mas um aliado fiel que organiza os eventos para que tudo aconteça no momento certo. Que a paciência não me deixe, que a ansiedade não domine minha mente, e que os frutos apareçam no tempo correto, prontos para serem colhidos. Que as dificuldades passem sem deixar marcas profundas, e que os períodos de silêncio sejam apenas pausas para reorganização e não sinais de abandono. Que a sorte, essa centelha rara que muda destinos, seja constante companheira, presente nos mínimos detalhes, abrindo caminhos onde antes só havia muros. Que o medo de tentar o novo não se instale. Que as novas portas não assustem, e que o desconhecido não assombre. Que eu esteja aberto às mudanças que trazem progresso e atento às transformações que levam ao sucesso. Que o hábito não me acomode, e que a zona de segurança não se torne prisão. Que as oportunidades venham com clareza, que as parcerias tragam crescimento mútuo, e que meu nome circule entre os que reconhecem mérito, lealdade e entrega verdadeira ao que se faz. Santo Expedito e São Longuinho, intercedam juntos para que minha história profissional seja marcada por vitórias contínuas, por metas alcançadas, por portas certas abertas, por reconhecimento sincero e por sorte abundante. Que eu me mantenha firme diante dos obstáculos, esperançoso diante dos desafios, perseverante diante dos atrasos, e confiante diante do que ainda não vi. Que o caminho à minha frente esteja iluminado, que as oportunidades surjam com frequência, e que minha vida profissional se transforme num testemunho vivo de que aquele que caminha com fé e lucidez jamais caminha sozinho. Que a presença divina se manifeste nos detalhes, nas entrelinhas, nos encontros,
nos convites, nas decisões e até nos silêncios. Que meus passos estejam sempre em direção ao que é justo e duradouro. Que meu futuro profissional me traga alegrias constantes, boas notícias frequentes e aquela satisfação interior de quem sabe que está exatamente onde deveria estar. Venho com humildade diante de vossa presença pedir que levem diante do trono do Altíssimo este desejo profundo que arde em meu coração. Os dias seguem com a mesma rotina, os caminhos nem sempre mostram o que se deseja, e por isso venho pedir que uma sorte surpreendente e transformadora se manifeste em minha vida, especialmente nos jogos e apostas em que tenho confiado minha esperança de dias melhores. Que o inesperado me alcance com intensidade, que o improvável se torne real e que o impossível seja superado por algo que só o céu poderia operar. Que os números escolhidos não estejam mais ao acaso, que cada palpite seja guiado por uma luz que não se explica com lógica, mas que se afirma na confiança de quem acredita no auxílio do alto. Que o discernimento para selecionar, para investir, para participar, venha como uma inspiração certeira, e que aquilo que parecia apenas um passatempo se transforme na chave de algo grandioso. Que as mãos que tocam os bilhetes, as telas, os papéis ou qualquer meio relacionado à aposta estejam guiadas por uma orientação que vá além da razão. Que a sorte esteja tão próxima que cada resultado surpreenda até os mais céticos, e que o impacto disso seja sentido com plenitude em minha vida. Que nenhuma distração me faça escolher errado, que nenhuma dúvida me paralise, e que nenhum arrependimento posterior tenha espaço, porque tudo já terá sido guiado pela sabedoria vinda do alto. Que os dias que se seguem tragam oportunidades escondidas em pequenas escolhas, em decisões rápidas, em intuições súbitas, em apostas ousadas que carreguem consigo a mão invisível do favor divino. Que o momento da escolha seja envolvido por paz, e não por ansiedade, por confiança e não por receio, por clareza e não por confusão. Que o tempo me surpreenda com boas notícias, com premiações inesperadas, com sorteios favoráveis, com resultados que tragam transformação. Santo Expedito, ajuda-me a reconhecer o instante certo de agir, que os minutos não passem despercebidos e que eu saiba aproveitar cada oportunidade que surgir. Que a sorte que muitos dizem ser rara se torne, em minha vida, algo presente com frequência, como se as circunstâncias fossem moldadas por mãos celestiais para que tudo convergisse ao meu favor. Que nenhuma armadilha se esconda em promessas falsas, que nenhum engano me atraia com aparência de facilidade, e que tudo aquilo que realmente possa me levar a alcançar um prêmio legítimo venha com segurança, com tranquilidade e com a certeza de que estou sendo guiado. São Longuinho, ajuda-me a encontrar aquilo que parece perdido dentro dos caminhos incertos da sorte. Que mesmo quando tudo parecer fora de ordem, mesmo quando o resultado parecer distante, haja uma reviravolta capaz de me trazer exatamente o que espero, e até mais do que poderia imaginar. Que o acaso se transforme em sinal, que o palpite se transforme em acerto, que o momento comum se transforme em bênção. Que os olhos se abram para os detalhes ignorados por muitos, que a mente perceba o padrão que escapa aos demais, que o coração se mantenha sereno mesmo nas apostas mais ousadas, pois a confiança não estará apenas nas possibilidades humanas, mas no auxílio invisível dos que velam por mim. Que a sorte não venha apenas como um brilho passageiro, mas como um vento contínuo que empurre tudo para frente, trazendo com ele prêmios inesperados, ganhos expressivos, retornos rápidos e um cenário novo, repleto de alegrias e conquistas. Que as escolhas feitas sob oração tenham frutos evidentes, que os bilhetes premiados venham às minhas mãos, que os sorteios me incluam sem sombra de dúvida, e que o impacto disso não traga apenas dinheiro, mas paz, alívio, estrutura, tranquilidade e novos horizontes para caminhar com dignidade e estabilidade. Que nenhuma inveja toque o que for conquistado, que nenhum comentário maldoso tenha influência sobre o que chegar, e que toda negatividade lançada contra minha sorte ou meus ganhos perca completamente sua ação. Que o olhar dos outros não diminua o valor das conquistas, e que cada passo a partir disso seja firme,
decidido e sempre sob a luz do discernimento que vem do alto. Que as vitórias financeiras se multipliquem, que os acertos sejam frequentes, que os resultados tragam alegria legítima, e que nada precise ser escondido ou silenciado, pois será fruto de fé, de confiança e da intercessão daqueles que conhecem o céu. Santo Expedito, que nunca falha aos que acreditam com coração sincero, leva diante de Deus essa súplica que não carrega apenas o desejo por bens, mas por libertação de situações que apertam, de necessidades que incomodam, de cobranças que pressionam, de limitações que cansam. Que os ganhos que vierem não se percam em excessos, mas sirvam para organizar, estabilizar e projetar um novo momento, onde a preocupação com o básico já não seja mais realidade. Que o dinheiro que entrar por meio dessas vitórias seja bem administrado, que ele seja escudo contra dívidas, bênção nos dias difíceis e alegria compartilhada com os que sempre estiveram por perto. São Longuinho, que cada sorte grande que desejo encontre meu caminho. Que os resultados dos jogos em que confiar sejam justos comigo. Que as apostas mais simples me tragam ganhos que surpreendam. Que os concursos mais disputados me incluam entre os contemplados. Que os sorteios mais desejados tragam meu nome escrito. E que tudo isso aconteça com paz de espírito, sem atropelos, sem desorganização, sem riscos. Que meus dias se tornem mais leves por conta dos acertos obtidos, e que meu nome seja mencionado não apenas por sorte, mas por fé que produz frutos. Que cada tentativa frustrada do passado se apague diante de uma vitória real, que cada tentativa futura venha com esperança renovada, e que a sorte nunca falte quando for necessária. Que eu saiba reconhecer os sinais, que eu esteja com a mente clara no instante das decisões, e que nenhum medo de perder me impeça de tentar o que pode dar certo. Que os erros não me desanimem, que os acertos me encorajem, e que a alegria dos ganhos me traga não apenas satisfação, mas também direção para algo maior e melhor. Santo Expedito e São Longuinho, que minha caminhada se cruze com o inesperado de Deus, que o que parecia distante se aproxime, que o improvável se concretize, que o que sempre escapava finalmente chegue às minhas mãos. Que a sorte me encontre pronto, desperto, receptivo e decidido. Que nenhuma distração me faça perder o momento certo, que nenhuma ansiedade me faça errar o passo. Que os jogos que participo não sejam mais apenas tentativas, mas oportunidades certas, direcionadas com fé e confiança. Que a alegria de acertar se torne constante, e que os frutos disso sejam bênçãos visíveis, tocáveis e duradouras. Que meu nome esteja entre os que celebram vitórias legítimas, que minhas escolhas me levem a bons retornos, que a sorte me abrace com intensidade, e que meus dias sejam repletos de gratidão por tudo que o céu fez chegar até mim. Que cada conquista seja lembrada como um sinal de que o impossível pode se realizar quando há fé, e que cada novo jogo seja um passo a mais na direção de uma vida estável, feliz e surpreendentemente abençoada. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre. Amém.